Ok, já estamos gravando. Então, a gravação ela vai ficar disponível, né? Todas as nossas reuniões síncronas, como elas não são obrigatórias, a gente acha por bem gravar, porque aqueles que não puderem assistir por algum motivo, né, eles podem assistir depois. Ok? Então, todas as nossas reuniões serão gravadas. E a gente sempre dá 5 minutinhos para o pessoal chegar. Né? Então, nossas aulas vão ser sempre às 15 horas, né? A cada 15 dias, nossas aulas síncronas. Então, a gente sempre vai começar exatamente às 15h05, né? Eu sou pontual. Eu vou estar aqui antes, lógico, mas às 15h05, exatamente, a gente vai estar começando. Ok? Eu vou pedir licença para vocês aqui agora também, para me apresentar a minha tela. E aí vocês não precisam ficar vendo essa tela escura aqui. Né? Então, pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí, correto? Alguém sempre dá esse feedback, fazendo um favor? Sim, tá aparecendo direitinho. Não, tá ótimo. Então, pessoal, eu espero que todos vocês já tenham olhado, pelo menos, né, esse PAPR. Lógico, eu espero que todos vocês já tenham assistido as videoaulas, feito a leitura, né, dos capítulos sugeridos aqui. Isso aqui é obrigatório, né? Eu percebi que a turma deve ter consultado, que pelo menos nesse link, né, estava disponível somente aqui, né? De propósito. Sempre estará, tá? Na verdade, a gente vai usar sempre esse mesmo link, pessoal, para todas as nossas reuniões síncronas. E como vocês já estão sabendo, vai ser sempre a cada 15 dias, né? No horário de 15 horas. Enquanto durar a suspensão das aulas presenciais, que a gente espera, né? Espera, né, toda a expectativa nossa é que a gente volte presencialmente o mais rápido possível, né? Acho que vai ser bem mais interessante, né? A gente trabalhar, vocês poderem se comunicar melhor, ser uma turma realmente, né? E a tendência é que vocês fiquem juntos agora aí durante um bom período, né? Os 3 anos aí, com certeza, né? Então, pessoal, né? Novamente, eu já fiz a minha apresentação nesse vídeo, né? Que eu espero que também todos já tenham assistido. Quem não assistiu, pessoal, assistam, por favor, né? A apresentação da disciplina que a gente faz. Porque, né, para a gente não perder esse tempo fazendo isso aqui agora. Né? Lá a gente vai dar informações importantes, né? Sobre a disciplina, sobre a importância da disciplina para vocês e as formas que a gente vai estar avaliando, né, a disciplina. Já deixei claro para vocês, né, que a gente vai trabalhar tudo que a gente for fazer, pessoal, a cada 3 semanas vai estar nos chamados PAPRs. Esse é o primeiro, né, acabando na semana que vem, na próxima já estava vindo um segundo e assim vai, né, até o final do ano, enquanto durar, né, a suspensão das aulas presenciais. Então, eu já vou, né, eu fiz isso na apresentação da disciplina, mas ressalto aqui a importância, pessoal, que vocês sigam o que está colocado aqui e também me dê um retorno para mim saber se está ok ou não, né? Se foi muito, se foi pouco, se está difícil, se está fácil, se os vídeos estão muito ruins, entendeu? A gente quer ouvir de vocês essas críticas, tá? A gente não vai levar para o lado ruim, não, pessoal. Eu vou olhar isso para o lado bom. Porque eu sou um professor também à moda antiga, pessoal. Eu não gosto muito dessas. Lógico que as tecnologias são muito boas, né? Mas o ensino que eu gosto de trabalhar é o ensino presencial, né? O contato direto ali com o aluno. E nesse ensino remoto que a gente está, né? Estamos passando, pessoal, né? É uma coisa emergencial que já está durando há mais de um ano, mas é uma coisa emergencial que a gente espera que isso acabe logo, né? O ritmo vai ser outro. Mas enquanto durar isso, a gente vai ter que trabalhar dessa forma assíncrona, né? Isso deve ter sido discutido bastante com vocês. Essa aula, esses encontros síncronos, além de não serem obrigatórios, a gente não pode dar matéria nova, né? Nem atividades avaliativas nesses encontros síncronos. Então a gente vai trabalhar, né, majoritariamente de forma assíncrona. E aí vai ser via videoaulas. E aí esses encontros síncronos serão para a gente tirar dúvidas, especificamente, e também fazer pequenas revisões, né? Eu estarei sempre usando essas aulas para a gente fazer revisões do nosso conteúdo, ok? Eu vou voltar aqui para a nossa tela inicial, que aqui eu posso ver o chat, ok? Então, pessoal, num primeiro momento, né, eu já fiz, não espero que todos tenham ouvido aí a nossa apresentação, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está com alguma dúvida? Ficou, né, com alguma dúvida sobre aquelas atividades que a gente propôs, sobre o livro, sobre as videoaulas? Então, o momento é agora, né? Quero ouvi-los, quem tiver alguma coisa para falar, alguma dúvida, aproveitem o momento e depois eu vou dar sequência aqui.
Alguém? Maria Gabriela, está com o microfone aberto. Se quiserem, podem levantar a mão, que a gente vê por aqui também, tá? Vocês devem ter visto essa ferramenta aí, né, de levantar a mão. Alguém tem alguma questão, pessoal? Muito tranquilo, professor. Então, beleza, Matheus. É estranho trabalhar assim, tá, pessoal? Nós já fomos assim no ano passado, né? A gente tem que dar esse tempo, né, para o aluno responder, mas eu sou meio acelerado, a gente tende a querer fazer tudo muito rápido, né? Então, todo mundo entendeu as atividades. Eu vou voltar aqui para a apresentação, pessoal, e eu vou chamar, né, a atenção de alguns pontos. Assim, antes da gente voltar lá para me apresentar a minha tela, a gente tem que combinar algumas outras coisas aqui, pessoal. Vocês viram que a gente sempre vai estar trabalhando, cada PAPR, né, vai ter as atividades propostas. Né? A gente vai usar muito o nosso livro, então a gente vai fazer muito exercício do nosso próprio livro e também, às vezes, vai fazer algumas atividades extras, né, que não são exercícios em si, né, pode ser uma produção de um texto, coisas do tipo. Né? Ao longo do ano, a gente vai fazer uma série de atividades aí, mas o básico vai ser exercícios do nosso livro. E eu até prefiro que vocês façam um manuscrito e me enviem, né, a resposta pelo cigarro, a foto das suas respostas, tá? Lógico, quem quiser fazer digitado, a gente não vai proibir, né? A gente está usando ferramentas aqui tecnológicas e, né, eu não vou proibir ninguém de fazer, usar, né? Tudo via o próprio computador. Mas, né, eu até prefiro que quem quiser fazer vai ser até muito bem-vindo, né? Façam à mão, porque vai chegar alguns assuntos futuros, principalmente, que vocês vão precisar de desenhar estruturas, por exemplo, né, estruturas químicas, que não vai ficar bom você fazer isso no computador, né? Às vezes é melhor você fazer à mão mesmo, entendeu? Então a gente sempre vai estar deixando, né, quem quiser fazer manuscritamente, enviar as respostas, né, a foto mesmo tirada pelo celular, né, já dá tranquilo, tá? Os aparelhos hoje em dia são muito bons, né? A gente consegue boas fotos, tá? Isso já é O um combinado, então? senhor prefere que, tipo assim, copie perguntas e respostas ou pode ser o critério do aluno de ser só as respostas? Sim, Roberta, essa pergunta sempre ela é feita, né? Eu só preciso das respostas, né, para confirmar que você fez. Então, aqueles que quiserem me enviar somente as respostas, lógico que tudo numerado certinho, né? Sem problema algum. Alguns gostam de colocar a pergunta. Eu já acho até uma perca de tempo, né? Se ficar copiando a pergunta. Ainda mais quem for fazer à mão. Então, não é obrigatório vir a pergunta, né? Simplesmente as respostas. Tá ok? Alguma coisa mais em relação a isso? Que uma outra coisa, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento, tá, pessoal? Uma outra coisa, pessoal, que se vocês quiserem, a gente não obriga nenhuma turma a fazer isso, mas acaba sendo uma forma interessante da gente fazer contato, né? É os famosos grupos de WhatsApp. Então, se vocês quiserem fazer, eu vou colocar aqui agora já, né, o meu WhatsApp. Quem quiser comunicar comigo diretamente via WhatsApp, ok? Se quiser Se também o via senhor grupo, quiser, eu crio o grupo, se não tiver nenhum grupo não. ainda de química. Pode sim, Roberta. Ou você ou um outro aí, né? Cria em si esse grupo, que é interessante, que pode ser, né, uma forma, não é uma forma de contato oficial. O nosso contato oficial sempre vai ser via o CIGAR, mas pode acontecer algum problema, né, de urgência, de emergência de última hora, que vai ser uma forma mais rápida de a gente estar se comunicando, né? Então, é interessante sim criar um grupo, né, da disciplina, me adicionem, e aí vocês vão poder me enviar dúvidas por lá, e logicamente vocês vão ter o meu contato, né? Espera aqui, 8809-8507. Esse é meu telefone, que se quiserem falar comigo, né, individualmente, fiquem à vontade. Se quiser enviar via grupo também, a gente sempre vai estar dando uma olhada. É uma forma até que eu prefiro, pessoal. Por quê? Né? Via WhatsApp fica mais fácil de eu enviar um vídeo para o aluno, para enviar um áudio, né? É muito mais fácil eu responder dúvidas via áudio do que digitando, né? É mais rápido para mim. Então, eu prefiro que qualquer dúvida que quiserem me enviar, me enviem, né, via WhatsApp. Assim que possível, eu vou respondê-los via áudio, ok? E dependendo da questão, né, vocês já me mandem a foto ali da questão, fica muito mais fácil a nossa comunicação aqui, a verdade é essa, né, via WhatsApp. Então, né, eu vou pedir, a Roberta se ofereceu, para criar esse grupo, me adicionem, e adicionem também os alunos futuros, pessoal. Né? Em breve, né, a intenção é que vão chegar novos alunos nessa turma. Né? Essa turma ainda não está completa, eu tenho quase certeza. Né? Hoje eu estou vendo que a gente está com 20 membros, chegou a ter 21. Então, são 19 alunos que estão aqui presentes. Né? Uma turma até bem considerável.
Eu não sei se todos estão participando, mas, independente disso, né, deve ter vagas nessa turma ainda, né? E essas vagas vão ser preenchidas aí nos próximos dias. Então, é importante que esses alunos chegarem, né, sejam adicionados também. Esse grupo vai ser muito importante, né, para a gente estar trocando informações. E no mais, pessoal, no geral eu queria falar isso, e eu quero chamar a atenção, como eu falei, essas aulas síncronas, né, a gente não pode ficar aqui apresentando conteúdo novo, né, a nossa instituição trabalha assim, tá, pessoal? Se eu pudesse, eu daria todas as minhas aulas síncronas, mas a nossa instituição, por uma série de motivos aí, né, adotou esse sistema, né, de aulas assíncronas, né, de aulas gravadas. Eu vou gravar algumas aulas, algumas eu prefiro pegar umas que já estão prontas na internet, né? A gente faz uma seleção, né? A gente vai, o critério é a qualidade, né? Se eu encontrar boas aulas, eu vou estar enviando. Dependendo do assunto, se eu não encontrar boas aulas, eu vou estar gravando, ok? Mas não há garantia nenhuma, né, de que uma aula que eu gravada por mim mesmo seja melhor do que a que eu estou enviando para vocês, tá? O critério que eu uso é enviar para vocês as melhores aulas, né? As mais didáticas, as mais curtas também, né, que conseguem resumir mais, senão fica uma coisa muito extensa, e a gente sabe que o aluno não assiste, né, então não adianta eu colocar lá uma excelente videoaula minha, com 2 horas de duração, que a gente sabe que pouca gente assiste, né, então a gente tem que pegar aulas partidas, né, tamanhos menores, para facilitar a vida do aluno dentro das possibilidades. Uma coisa que a gente tem que conversar também, pessoal, é importante, é a organização para vocês estudarem, né? Isso deve ter sido passado para vocês aí via coordenação pedagógica, via coordenação do curso, mas é importante que vocês, né, vocês já devem estar com essa noção, né? O sistema aqui no IFE ele é bem pesado, né? São muitas disciplinas, mesmo no esquema presencial, né? Do jeito que está, então, acho que talvez está ainda até mais difícil para o aluno. É muito importante que vocês se organizem, pessoal. E, no mínimo, vocês têm que estudar química, no mínimo, tá? As aulas, os horários das aulas nossas, né? Que seriam às 13 horas, né? Todas as segundas. Seriam nossas aulas das 13, né? Às 14h40. Então, no mínimo, pessoal, você tem que dedicar essas horas. No mínimo, como eu estou dizendo aqui. Né? E também a gente tende, né? Eu tento fazer isso, né? Casar os assuntos aqui para ser suficiente esse tempo de aula que vocês têm da disciplina, né? E se precisar de um tempo extra, um tempo um pouco maior, né? Mas vocês têm que dedicar à disciplina, pessoal. O momento, como eu já falei, o momento não está bom para nada, mas vocês só de estarem aqui já mostraram que vocês têm garra, né? Que vocês têm objetivos, né? Vocês têm motivação. E não deixem isso perder, e pelo contrário, tem que aumentar, né, essa garra, essa motivação para estudar, porque, né, quem está conseguindo, né, fazer isso nesse momento, né, vai sair na frente lá, né, quando isso acabar, né? Vai estar melhor preparado do que outros, com certeza. Ok? Algumas dicas, mas aí, como eu falei, o principal, né? Vocês terem o meu contato. Um dos alunos até já me chegou a me enviar um WhatsApp, já deve ter conseguido aí com algum outro professor, com alguma coordenação pedagógica, né? Mas eu deixo disponível esse meu celular para os alunos, porque, querendo ou não, né, é a melhor forma que está tendo hoje em dia da gente comunicar, né? Uma forma barata, né? Uma forma fácil, acessível praticamente a todo mundo. Ok? Eu vou chamar somente a atenção aqui agora de alguns pontos importantes, pessoal, do nosso livro. Como eu falei também, a gente vai usar muito o nosso livro, pessoal, e é importante que vocês leiam, tá? É um livro de uma linguagem bem acessível, a gente acredita que né? É um livro que eu considero muito bom, né? A linguagem é uma linguagem acessível, então vocês precisam de ler esse livro, pessoal, porque, né, é o que eu falei, é o que a gente está tendo no momento, né? A gente não tem como acrescentar muita coisa a mais. Eu preciso que vocês leiam esse livro e também qualquer dúvida que surgirem, que vocês me mandem, qualquer parte do livro. Ah, professor, eu li esse parágrafo aqui, o segundo parágrafo da página, no caso aqui, né, essa página, ela é a... Não estou vendo a página aqui, não, a página 8, né? Segundo capítulo da página 8, eu não entendi o que está sendo falado ali. Pode me mandar dúvidas desse nível, que eu vou estar explicando. Ok? Mas é importante que vocês leiam o livro, né? Tem muitas informações importantes aqui. São livros novos, né? Esse livro é um livro novo que vem com uma nova vertente, né? Uma nova forma de ensinar. E a gente vai ver que ele sempre vai estar casando, pessoal, o conhecimento químico, que é importantíssimo para vocês, com conhecimentos, né? Com aplicações que a gente chama de temas transversais, né? Que são importantes para a nossa sociedade. Esses 2 primeiros capítulos mesmo que a gente está lidando agora nesse primeiro PAPR, ele vai trabalhar muito a questão do lixo, tá? Essa leitura, pessoal, ela não é obrigatória, né?
essa parte, né? Por exemplo, desse capítulo 1 que a gente está, né? A gente está estudando, né? Você vê que a primeira sessão aqui está falando de consumismo, né? Esse é um tema transversal, né? Que está diretamente ligado à questão do lixo. Esses que são temas, então, para trabalhar essa questão da formação cidadã, né? Para fazer o estudante um cidadão melhor. E vai, pessoal. Como eu falei, são leituras fáceis e são leituras importantes. E que no atual cenário estão se tornando mais importantes ainda, né? Um estudante, hoje em dia, ele tem que ter essa visão geral do mundo, né? Isso está sendo muito cobrado, por exemplo, no Enem, em outros processos seletivos. E esse livro vai ajudar vocês nisso, né? Cada capítulo vai estar trazendo temas transversais que são importantes, tá? E, logicamente, também vai estar trazendo os conhecimentos químicos que a gente precisa para o momento, tá? Então, desse primeiro capítulo, né, eu destaco aqui, né? Ele inicia, né? Esse capítulo ele chama Substâncias e suas transformações. Esse é o grande objetivo da química, né? A química ela quer entender o que forma tudo que existe no universo. Seres vivos e seres não vivos, né? E a gente vai ver o que forma, as coisas são substâncias. E essas substâncias, né, elas se transformam, elas sofrem reações, que são as transformações, né? As transformações físicas e químicas. Ok? A gente vai começar de uma forma bem geral ainda, né, bem mais tranquila, e depois a gente quer entender mesmo que é o objetivo final da química, é entender a constituição, né, a estrutura atômica dessas substâncias, né, para a gente poder entender as suas propriedades. Mas a gente vai começar entendendo um pouquinho primeiro, né, o que são essas substâncias, né, como que a gente pode identificá-las, separá-las, porque na maior parte das situações essas substâncias estão misturadas a outras coisas no nosso planeta, e a gente precisa, às vezes, de separá-las. Então, esses dois primeiros capítulos vão tratar exatamente disso, né? Nesse primeiro capítulo, ele vai apresentar principalmente as propriedades das substâncias, de uma forma geral, e no segundo capítulo, né, a gente vai ver, né, a questão que muitas dessas substâncias estão misturadas e precisamos separá-las para alguns processos importantes aí na nossa sociedade. Ok? Nesse primeiro capítulo, então, eu vou destacar aqui. Como eu falei, sugiro que todos leiam. Quem quer ter um bom rendimento, né, não só na disciplina, como no curso, como na vida, aprendam a fazer isso, cara, né? Sigam aquilo que o professor fala, que o professor não está falando uma coisa de besteira aqui, o que ele está falando é realmente verdadeiro. Tá? Esse é o tipo de livro que vai trazer muita informação para vocês, além de química, ok? Mas eu destaco aqui, principalmente, pessoal, né? Você vê que essa primeira sessão é somente falando a questão do consumismo, que é uma coisa importante. Aqui sim ele vai falar de transformações químicas, né? Que é a nossa segunda unidade aqui. Mostrando aqui um carro enferrujado, né? Um carro antigo. Isso aqui houve uma transformação química, né? Uma ferrugem. Isso é uma reação química que está acontecendo, pessoal, né? Nesse veículo. Por isso que ele estragou desse jeito, né? Isso aqui acontece também nos portões. O que é uma transformação química, né? Então ele vai iniciar mostrando que a transformação química é um dos principais objetivos, né? Da química como um todo, é entender o que a gente chama de transformação química, né? E o que é uma transformação química? Você veja que esse livro ele sempre traz esses boxes azuis, onde ele destaca os conceitos importantes, né? Então, quando há uma transformação química, né, novas substâncias são formadas, né? Qualquer processo onde vai se produzir novas substâncias, aquilo é uma transformação química. Eu costumo mostrar isso em sala de aula. Qualquer sala de aula pode fazer uma demonstração simples de uma transformação química, né? Eu sempre pego e faço isso, pessoal. Eu pego uma folha de papel e rasgo ela. Quando eu rasgo uma folha de papel, isso é uma transformação física, né? Eu estou transformando uma folha grandinha, né, em vários diminutos pedaços. Mas continua sendo papel, né? E a constituição química do papel é a celulose. Uma folha intacta ou um papel picotado, a celulose continua sendo a mesma molécula, nenhuma no outro. Então, quando eu pico um papel, eu não estou transformando ele quimicamente. Agora, quando eu coloco fogo numa folha de papel, aí sim é uma transformação química, né? Porque após a chama, após a queima, eu não terei mais aquela folha de papel, aquela celulose, né? Ela vai ser convertida em gás carbônico, né, em fumaça, em cinzas que sobram lá no final, né? Então, ali houve uma transformação química. Então, o que me mostra que houve uma transformação química, né, é quando há qualquer processo que novas substâncias são formadas. As substâncias iniciais, pessoal, no caso aqui, uma folha de papel, é a minha substância inicial. A gente chama isso de reagente. Pode ser uma ou mais, né?
No caso da combustão, eu tenho duas substâncias que participam dessa reação, né? Uma é a folha de papel em si, que é basicamente celulose, né? A outra substância que entra aí, pessoal, é o oxigênio, né? Vocês devem saber, né, que toda queima, que também é chamada de combustão, né, toda reação de queima, de combustão, há um combustível, que é o material que vai queimar, e um comburente, né, que é o gás oxigênio. E aí vão ser produzidos produtos, que vai ser o CO2, água, né, energia, e vai sobrar ali cinzas, né, principalmente, no caso da folha de papel. Então, isso é uma transformação química, tá? Se houve mudanças. E como falei, antes da transformação, eu chamo de reagentes, né? Após acontecido o processo, eu vou ter produtos. Os produtos, logicamente, têm que ser diferentes dos reagentes. Pelo menos um produto novo tem que surgir ali. Acontecendo isso, é uma transformação química, né? Esse quadro aqui que está aí no livro de vocês, ele mostra uma série de transformações químicas importantes, né? E como que a gente enxerga isso? Como que eu sei que houve uma transformação química, né? Mudanças de aspecto, né? Formação de gás, mudança de cor, geralmente se indica uma transformação química, né? Mudança de temperatura, formação de sólidos, né? Produção de luz. Todos esses casos, né, que estão sendo exemplificados aqui, são transformações químicas, tá? Uma transformação física é quando não muda a substância, a mesma substância continua existindo após o processo. Então, existem processos químicos e físicos, né? O processo químico é uma reação química, é o foco, né, de estudo da química. Então, isso é importante, é um conceito já bem batido, né? Isso é bem falado aí a nível de ensino médio. Aqui nessa terceira sessão ele dá mais um pouquinho essa questão de sociedade, né? Falando um pouquinho da ciência, como eu falei, importante. Acho que eu não vou estar cobrando isso aqui diretamente, né? Isso a gente até falou bastante naquele primeiro vídeo de apresentação da disciplina, né? Essa relação da química com a sociedade. E aqui sim, pessoal, quando a gente fala de propriedades de substâncias. Tem algumas propriedades que foram destacadas aqui que são importantíssimas, né? Toda substância tem propriedades específicas, né? Algumas substâncias têm as mesmas propriedades, mas uma substância diferente da outra, sempre ela vai ter uma propriedade também diferente da outra. Existem propriedades químicas e físicas, né? Propriedades químicas e também organolépticas. Pessoal. Organoléptica é sabor. Então, né, a gente difere, por exemplo, no açúcar do sal. Por quê? Né? Qualquer criança consegue fazer diferenciar. O açúcar é uma substância química, a sacarose, que chama. Né? O sal também é uma substância química, né? É o famoso cloreto de sódio, o sal de cozinha. Né? A gente consegue separar um do outro pelo sabor. Um é salgado, o outro é doce. Né? Mas nem sempre, em química, eu não posso ficar usando muito propriedades que a gente chama de organolépticas, né? Que depende de nossos sentidos. O que é útil em química são as propriedades físicas e químicas. Tá? Propriedades físicas principalmente a gente vai ver aqui que são importantes, né? É a questão da temperatura de fusão e de ebulição, né? E a densidade, pessoal. E a cor, né? A dureza, o brilho. São coisas que física é aquilo que a gente consegue perceber, olhando para a substância, usando instrumentos, né? Ou pelo próprio olho. E já a propriedade química é como aquela substância reage. Ok? Propriedades químicas e físicas são as mais úteis para a gente. Então, aqui a gente mostra algumas propriedades químicas importantes, né? Como, por exemplo, se a substância pega fogo ou não, né? A combustibilidade. Isso é uma propriedade química, né? Por exemplo, como ele está dizendo aqui, né? O álcool, por exemplo, ele reage com o oxigênio do ar e pega fogo, né? O álcool é um combustível, a gasolina o diesel é. A água já não é, né? A água não pega fogo. Isso, pegar fogo, que o nome químico para isso é combustibilidade, né? É uma propriedade química. Né? A capacidade de ser oxidável, pessoal, né? A oxidação é uma reação química, né? Por exemplo, uma barra de ferro, ela oxida em contato com a umidade. Sim, pode falar? A sua tela não tá aparecendo mais pra mim. Não sei se é só pra mim, mas pra mim não tá aparecendo mais. Não sei se o senhor tá mostrando na tela. Não, Roberto. Ninguém falou. Por isso que eu falo, alguém tem que falar, pessoal. Eu esqueci de passar aqui para a apresentação. Desculpem aí, tá? São problemas do ensino remoto. Eu achei que tinha sido só o meu. Não, Roberto. Mesmo que fosse você achar que é só com você, tá, pessoal? Vale para todo mundo aí. Falem. Porque eu falei, às vezes, quando a gente está apresentando, eu fui para minha tela aqui e esqueci de colocar aqui no programa, né? Então, eu não vejo o que está no chat.
E se vocês não falarem, eu não vou saber se está acontecendo. Se o som meu sumir, qualquer coisinha que vocês acharem estranho, opa, falem, tá? Vão estar ajudando a si mesmos e a turma, né? Desculpem, tá, pessoal? Eu esqueci de apresentar a minha tela. Agora vai. Tô falando besteira aqui no ouvido de vocês e ninguém tá vendo nada que eu tô mostrando. Então, eu volto aqui rapidamente, tá? Eu tava mostrando para vocês o livro. Aí, o que é importante, né? Eu mostrei aqui algumas sessões, eu falei, é importante que vocês atentem-se aqui, né? O que é uma propriedade química, uma transformação química, ok? Como eu falei, o nosso livro sempre destaca nesses boxes aqui. Eu estou exatamente aqui com o livro de vocês aqui aberto, né? O mesmo arquivo que foi enviado a vocês. Destacando o que é uma transformação química, como eu falei, e aqui ele tem uma série de exemplos, né, de transformações químicas e como que a gente consegue visualizá-las, tá? E para haver uma transformação química, tem que ter sido formada uma substância nova. E aí eu tenho que perceber alguma propriedade diferente que vai mudar naquele sistema para mim saber que houve a formação de uma substância nova, né? Então tem algumas técnicas que nos permitem, né, descobrir se houve ou não uma reação química. Ok? Então ele destaca aqui principalmente essas aqui, né? Que é a formação de um gás, quando borbulha, pessoal, quando a gente joga um comprimido efervescente na água, por exemplo, né? Começou, não tinha um comprimido sólido e a água líquida bonitinha, né? Você mistura essas duas coisas. Surgiu um gás lá dentro que não existia antes, né? Então, é uma reação química que está acontecendo, né? Mudança de cor, o sistema estava numa cor, ou mistura duas coisas, aparece uma cor diferente, é uma transformação química, né? Mudança de temperatura de um sistema, formação de sólidos, né? Eu não tinha nada, mistura duas coisas, aparece um sólido lá no fundo, ok? Produção de luz, e dando um exemplo aqui de uma queima de uma vela, né? Isso tudo são transformações químicas. E aí eu estava destacando aqui já, né? Eu estava falando aqui por último. Toda substância, ela vai possuir propriedades físicas e também químicas e também organolépticas, né? Organoléptica é a questão de sabor, que depende dos nossos sentidos, né? E as físicas e as químicas, né? Organolépticas, como eu falei, elas são úteis na nossa sociedade como um todo, né? Eu sei que uma substância às vezes está podre só pelo cheiro, né? Eu não preciso de provar. Então, só pelo cheiro eu consigo saber. Então, né, é útil para a gente saber, sentir cheiro das coisas. Algumas coisas a gente pode até provar, né? Mas quase nada a gente pode sair provando aí sem conhecer, né? Você vai provar, pode ser alguma coisa tóxica para você. Mas no dia a dia, o cheiro a gente usa muito, né? Para saber a qualidade. E uma transformação química pode gerar, né, mudança aí de cheiro da substância. Ou não também, né? Mas em química em si é muito importante as propriedades químicas e físicas. As propriedades químicas é a forma que a substância reage. Então, as substâncias elas podem ser combustíveis, pegar fogo, elas podem ser oxidáveis, que é sofrer uma reação de oxidação com o ar, né? Elas podem ser explosivas, elas podem ser também corrosivas, elas podem ser efervescentes. Então, isso aqui são todas propriedades químicas. São formas que as substâncias reagem, tá? E há todo tipo de substância, né? Tem substância que é inflamável, que é combustível, né? Outras não são. Tem umas que são explosivas, outras não são. Graças a Deus até, né? Imagina se tudo fosse explosivo, né? Estávamos enrolados. Ok? Então, isso aqui é propriedade química, a forma da substância reagir, tá? E propriedade física, ele vai dar alguns exemplos, né? Que não é... Propriedade física, como ele diz aqui, né? São características inerentes às substâncias. Independe da transformação dela em outra. Então, a densidade é uma, a cor, temperatura de fusão, de ebulição, a forma se ela conduz ou não corrente elétrica, corrente conduz calor, né, condutividade térmica, condição elétrica. Tudo isso é propriedade física. E as substâncias tendem a ter propriedades diferentes. Dificilmente você vai achar duas substâncias diferentes que têm as mesmas propriedades físicas e químicas, né? Isso é quase impossível. Então, as propriedades das substâncias nos ajudam a diferenciá-las e a identificá-las. É importante a gente conhecê-las. Aqui a gente está dando alguns exemplos de propriedades químicas, né? A gente vai conhecendo elas ao longo do curso, né? As formas das substâncias reagirem, né? E propriedades físicas também a gente vai usar. Aqui agora eu vou apresentar algumas que são importantíssimas para a gente, que é a densidade, né? A gente fala-se muito. O que é densidade, pessoal? Densidade se resume para a gente a essa fórmula, tá? Densidade é uma grandeza que expressa quanto há de massa por unidade de volume de um dado material. Então, quando a gente fala que o material é mais denso do que o outro, é porque se você pegar o mesmo volume, o mesmo tamanho de dois materiais diferentes,
Aquele que for mais denso, ele vai ter uma massa maior. E a gente faz muito cálculos com densidade, né? Que é sempre dividindo a massa pelo volume, né? Tem alguns exercícios para serem resolvidos, onde a gente vai ter que usar a fórmula de densidade, né? E já começar a trabalhar um pouquinho aí de cálculo, pessoal. E já mostra também que é importante a gente ter calculadora, né? O celular, hoje em dia, faz isso bem também, né? Enquanto tiver de uma forma remota. Vocês vão poder usar o próprio celular para fazer contas, né? Se a gente voltar presencial, precisa de uma calculadora, né? Não dá para usar celular para fazer conta numa prova, né? Mas essa fórmula é uma fórmula, né, muito importante para a gente, né? Se eu quero a densidade de um material, eu vou dividir a massa pelo volume dele, né? Essa massa pode ser dada em unidades de massa, como grama, né, o quilograma, miligrama, e o volume geralmente ele é dado, né, em unidade, né, de volume, geralmente o ml, ou o centímetro cúbico, que é exatamente a mesma coisa, tá? 1 ml é exatamente 1 cm3. Então a gente vai ver muito essa unidade sendo usada para volume, né? E a massa, geralmente, a gente expressa ela em gramas. Mas eu posso usar qualquer unidade de massa, né? E também qualquer unidade de volume. Mas é muito comum a gente usar grama ou quilo para massa, e geralmente a gente usa ml, né? Que é igual ao centímetro cúbico, ou às vezes também o litro, para expressar volume. É importante que vocês saibam usar essa fórmula para fazer os mais diferentes tipos de cálculo. Porque uma vez que se conhece, pessoal, para mim saber a densidade de um material, eu tenho que ter a massa de uma amostra daquele material e o volume daquela amostra. Ok? E se eu conheço a densidade, né, eu tenho aqui uma equação que envolve 3 grandezas, né, a densidade, a massa e o volume. Se eu conheço 2, pessoal, eu vou conhecer também uma terceira, né? Se eu conheço a massa e o volume, eu sei a densidade. Se eu conheço a densidade e a massa, eu sei o volume, tá? E se eu conheço o volume e a densidade, eu sei a massa e assim por diante, né? Se eu conheço a massa e a densidade, eu sei o volume e densidade, eu sei a massa. Então, essas grandezas são totalmente relacionadas. E como falei, muito importante, né? São muitas as aplicações disso, pessoal, né? Um exame muito que é simples de se fazer, né? Na área médica, por exemplo, que usa densidade, é a densidade da urina. Né? Você faz um exame de urina, a primeira coisa que eles fazem lá no laboratório é medir a densidade. Eles pegam um volume daquela urina, né, determinar a massa e o volume daquela amostra, calculam a densidade. Dependendo do valor de densidade daquela amostra, ela pode indicar que a pessoa está, por exemplo, com um princípio de diabetes, ou tendendo a desenvolver um diabetes, ou está com uma hipoglicemia, né, pela própria densidade. Né? E na vida cotidiana ela é importante, e também na indústria, de uma forma geral, né, é uma forma muito importante. Né? A gente tem que saber lidar com o conceito de densidade. Tá? Depois, se alguém tiver alguma dúvida, falem, tá? Não deixem. Né? De uma forma geral, o material mais denso ele é mais pesado do que outro. Tá? A gente tem muitos materiais aí extremamente densos, outros nem tanto. Né? Por exemplo, o ar atmosférico, que é uma mistura, ele é muito pouco denso. Né? A água tem uma densidade exatamente de 1 grama por ml, pessoal, a 20 graus Celsius. Então, 1 grama de água tem 1 ml, ou 1 quilo de água tem exatamente 1 litro, que a densidade da água é exatamente igual a 1 grama por ml. Tá? Outros materiais têm densidade muito maior que 1, outros com densidade muito menor do que 1. E assim por diante. E o material mais denso, ele sempre vai ser mais pesado, ele tende a ir por fundo. Né? Tem exercícios, né, como eu falei para vocês, sobre densidade. Né? Depois, se alguém quiser, não tiver entendido algum, a gente resolve aqui rapidamente, né? Ou na próxima aula. Talvez hoje não vai dar tempo. Né? Um outro fator muito importante, pessoal, propriedade física, importantíssima para a gente aqui também, são as temperaturas de fusão e de ebulição. Espero também que todos conheçam esses conceitos. Se não conhecem, né, leiam bastante, pesquisem mais, né, me perguntem, né, que vocês conhecem, né? Tudo que existe no nosso universo, pessoal, é encontrado em 3 estados físicos diferentes, né? Ou no sólido, ou no líquido, ou no gasoso. E nós sabemos que as substâncias podem mudar de estado físico, de acordo com a temperatura e a pressão. Ok? Então, um sólido, né, ele pode virar líquido, que é um processo chamado fusão. O líquido pode virar gás, que é um processo chamado, né, de liquefação. De vaporização. O sólido e o líquido também, o gasoso, ele pode virar líquido, né, que é o processo de liquefação, né, também chamado de condensação. E o líquido pode virar sólido, que é o processo chamado de solidificação. Né?
E também o sólido pode virar diretamente um gás, e um gás também pode virar diretamente um sólido. Né? Isso tudo vai depender da pressão e da temperatura atmosférica, ou se for em condições controladas, né, num laboratório, numa empresa. E nesse caso, as substâncias puras, elas têm temperaturas de fusão e de vaporização, e as outras também aqui, né? Mas é muito importante para a gente, esses dois casos específicos, né? Fusão e vaporização. As substâncias puras, elas têm temperaturas de fusão e ebulição muito características, ok? E essas temperaturas são utilizadas também para a gente distinguir substâncias. Por exemplo, a água tem uma temperatura, né, de vaporização de 100 graus Celsius, né, ao nível do mar. O etanol, se você olhar um frasco com água e um frasco com etanol, pessoal, se não houver nada escrito ali, são muito parecidos, né? Mas se você determinar a temperatura de vaporização, você vai ver que a do álcool é diferente da água, né? O álcool é 78 graus Celsius, né? A água já é 100 graus Celsius. Ok? Então, as temperaturas de fusão e vaporização são características de cada substância. E são propriedades físicas importantes. Ok? Ele trabalha aqui uma quarta propriedade que a gente vai usar muito, pessoal, que são, né, a solubilidade também, que é a capacidade das substâncias se dissolverem em solventes. Tá? Quando eu falo em solubilidade, a gente vai focar aqui muito a questão da água, né? A água a gente chama de solvente universal, não é à toa, né? A água é o solvente mais importante que existe também no nosso planeta, né, principalmente. Então a gente fala muito em solubilidade em água, mas eu posso falar em solubilidade em qualquer substância. Né? A solubilidade é a capacidade de uma substância dissolver outra. Falando especificamente da água, né? A água consegue dissolver diferentes substâncias. Né? Dissolver, pessoal, por exemplo, quando eu jogo sal em água, se não for muito sal, aquele sal ele parece que ele desaparece ali, né? A gente não consegue enxergá-lo mais. O que aconteceu, na verdade, é que ele dissolveu. Ele arrumou espaços ali entre as moléculas de água. Ele continua lá, só que ele está juntamente misturado à água, né? E a água tem essa capacidade de dissolver alguma quantidade de sal, tá? do cloreto de sódio. Isso é solubilidade, né? E diferentes substâncias têm diferentes capacidades de se dissolverem, né, em diferentes solventes. Então, solubilidade é uma propriedade também extremamente importante. Tá? A gente vai estar falando bastante dela aqui. Eu quero voltar aqui, pessoal, quando eu estava falando de temperatura de fusão e ebulição, e aí é comum, né, das curvas de aquecimento. Uma curva de aquecimento, né, o que aconteceria se eu pegar uma amostra de gelo, que é a água no estado sólido, e aquecê-la? Né? O que vai acontecer, pessoal? Né, eu pego uma amostra aí de gelo, ele vai estar, por exemplo, a menos 10 graus Celsius. Né? E aquecer, vai chegar um ponto que ele vai fundir. E aí existe a temperatura de fusão. E se o gelo, como o gelo, né, é água, é H2O, né, é água pura, ele vai ter uma temperatura de fusão constante. Tá? Até totalmente, enquanto todo o gelo não virar água, pessoal, essa temperatura permanece constante. Quando todo aquele gelo tivesse transformado em água, né, a temperatura vai subir de novo, porque eu estou aquecendo esse material. Né? E vai chegar um ponto, né, que vai começar a haver a ebulição, que é a passagem para o estado gasoso. Né? E como a água pura, também vai acontecer a mesma coisa. Né? Enquanto tiver água líquida, a temperatura fica constante. Somente após toda a água acabar, né, é que vai ter somente vapor ali dentro. Né? Logicamente, se tiver aberto o recipiente, ele vai para a atmosfera. Né? No caso específico da água, ao nível do mar, essas temperaturas são 0 graus e 100 graus. Né? Outras substâncias têm diferentes temperaturas de fusão e de ebulição. E aqui já é uma curva de resfriamento. Né? Se eu pegar o vapor de água, vai acontecer também exatamente a mesma coisa. Né? A água pura. Só que é o contrário. Né? Eu vou estar retirando calor. E aí, pessoal, se eu misturar, por exemplo, água e sal, o que a gente percebe? Está vendo a curva de aquecimento? Mudou. Isso aqui para água e sal. A água pura, eu tinha esses platôs aqui constantes. A água com sal, isso aqui já não é mais uma substância pura, né? Eu tenho duas substâncias aqui presentes. E aí, né, vai dar essa diferença. Né? Não é fixa a temperatura de fusão. A água com sal, pessoal, ela vai ficar sólida, ela vai ficar líquida, vai ficar gasosa. Só que não tem temperatura constante enquanto ela está acontecendo a mudança de estado físico. Então, isso é muito importante, tá? A temperatura de fusão e ebulição, como eu falei, elas são características das substâncias puras, né?
E aí vai permitir a gente saber se está misturado ou não uma substância, né? A gente vê que é um critério muito comum, muito utilizado. E aqui eu estou mostrando também numa tabela com uma série de substâncias diferentes, com as suas temperaturas de fusão e ebulição. Logicamente, qualquer substância, pessoal, abaixo da temperatura de fusão, ela vai estar sólida, né? Entre a temperatura de fusão e de ebulição, ela vai estar líquida. Após a temperatura de ebulição, essa substância vai estar gasosa. Ok? Isso aí é bastante importante, a gente tem que ter, né, essas informações. Como eu falei também da solubilidade, ok? Ele define exatamente a solubilidade, tá vendo? É a quantidade máxima de uma substância que se dissolve em 100 gramas de um solvente específico, determinada a temperatura, né? A solubilidade varia com a temperatura também. Uma água gelada, ela dissolve pouco açúcar. Você pode testar isso na sua casa. Uma água quente, ela consegue dissolver muito mais açúcar. Você percebe isso quando você está fazendo um café, por exemplo. Se você pôr o açúcar, aquela quantidade que você usa normalmente na água fria, antes de aquecer, você vê que não vai dissolver completamente, né? Quando a água estiver quente, a gente chama de fervendo, né, que é entrando em ebulição, vai estar totalmente dissolvido o açúcar ali dentro, porque a solubilidade depende da temperatura. Okay? Essas são as propriedades, pessoal, que são úteis para a gente identificar substâncias. Tá? Quando a gente quer identificar substâncias, a gente vai usar propriedades físicas e, às vezes, propriedades químicas daquela substância. É o que esse tópico vai estar ressaltando, né? Ele mostra, por exemplo, né, algumas substâncias aqui, ó, diferentes, acetato de metila, propanona, que é a acetona, metanol, etanol, que é o álcool etílico, né, o álcool aí que a gente usa para abastecer, o álcool que a gente está usando tanto, né, nos dias atuais, né, o álcool diluído a 70% para combater aí esse vírus. Mas aqui a gente tem a substância, nomes, a gente vai ver bastante isso ao longo do curso, né? As fórmulas químicas a gente vai ter que entender, né? Saber prever. Densidade que a gente acabou de falar, pessoal. E você já perceba, talvez, que elas têm fórmulas diferentes, nomes diferentes. Tá vendo a densidade? O acetato de metila tem uma densidade, os demais têm a mesma densidade. Mas pode. Substâncias diferentes podem ter propriedades iguais. Mas não todas. Dificilmente você vai ter uma substância com todas as propriedades iguais. A gente já pega a temperatura de fusão, já difere, duas aqui é igual, mas as outras são diferentes, a temperatura de ebulição. Isso vale para qualquer substância, pessoal, né? Qualquer substância tem propriedades específicas, que geralmente, né, um somatório delas vai fazer com que a gente difira ela de outras. Então, para a gente identificar substâncias, a gente vai valer dessas propriedades. Parece que alguém entrou aqui. Deixa eu permitir. Ok? Então, né, para identificar substâncias, a gente vai usar um conjunto de propriedades específicas dessa substância. Cada substância tem um conjunto de propriedades. Aqui eu estou mostrando, né, propriedade física aqui especificamente, são três, ó, densidade, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Tá? E aqui está trazendo uma outra informação que é a fórmula química. Mas em termos de propriedade aqui, são essas três. Ok? Isso então é o capítulo 1, pessoal. E já o capítulo 2, vou passar rapidamente. Se necessário for, a gente, né, tira dúvidas específicas com individual. E também na nossa próxima aula 5, né, tá? O nosso capítulo 2, ele já vai tratar de materiais e processos de separação. Você vê que ele vai destacar aqui bastante, né? Porque quase nada na natureza, pessoal, é substância pura. Ô, professor. Sim? Eu acho que você aceitou, né? Tem uma menina da nossa sala que ela tava tentando. Não, acabei de aceitá-la aqui. Tá joia? Obrigado, tá, Roberta? Acabei de aceitar, já tá no finalzinho da aula, né? Mas pelo menos ela pega alguma coisinha aqui. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Então, rapidamente aqui falando do capítulo 2, na próxima aula, se necessário for, a gente volta. Arlindo. Sim? Aqui, eu não tava conseguindo entrar na aula, não. Consegui agora. A aula vai ficar gravada? Vai sim, tá? Tá sendo gravada. Assim que acabar aqui, já vai sendo gerado um link que eu vou postar para vocês. Tá, aí Não você vai preocupa colocar não, tá? no grupo ou você vai colocar lá no Siga? Coloco lá no Siga A. Mas assim que criar o grupo, a gente pode mandar no grupo também. Já criei, professor. Já criou? Então Já. vai aparecer para mim no celular que assim que finalizar a aula, eu vou dar uma olhadinha, tá? Já? Tá, porque já tá no finalzinho, eu não peguei quase nada, Não. porque eu não tava conseguindo entrar. Preocupa não, tá? Tô vendo aqui Cintinara, é isso mesmo? Isso. Preocupa não, tá? É nosso primeiro encontro, teremos outros. Tem alunos que ainda nem se matricularam, né?
Não fique preocupada, não, tá? E a gravação, você não vai perder nada. De toda a gravação, né, vai ser disponibilizada, tá bem? Tá bem. Então, pessoal, só para caminhar aqui para o final, só vou destacar aqui algumas coisas importantes do capítulo 2. Como eu estava falando, né, ele vai tratar de materiais e processos de separação. É um capítulo importante, pessoal, porque a nossa sociedade ela usa uma série de substâncias químicas importantes. A gente precisa dessas substâncias para o nosso dia a dia. E muitas dessas substâncias são encontradas na natureza, mas não puras. Elas estão misturadas a outras substâncias. São chamados materiais, né? A gente lida na natureza basicamente com materiais. O material é uma mistura de substâncias. E aí a gente precisa separar, em muitos casos, a gente tem que separar esses materiais para me obter uma substância o mais pura possível, para me usar em alguma aplicação. Ok? Então ele vai destacar, pessoal, né? Nesse capítulo específico, ele vai tratar muito da questão do lixo, né? E porque vem muito dentro dessa questão da separação, né? Para se tratar o lixo hoje em dia, precisa muito de técnicas de separação de materiais. E querendo ou não, o nosso lixo ele vem muito misturado, né? Então é importante que vocês leiam essa parte que trata do lixo, isso é para informação geral, tá? E especificamente desse capítulo 2, né? O capítulo 2, a seção 2 e a seção 3, que vai ser a parte específica mesmo que a gente vai estar tratando aqui, tá? Mas não deixem de ler a seção 1 e a seção 4, que vai trazer informações importantes para vocês. Mas aí, né, como eu falei, eu vou deixar isso aqui para leitura, mas na seção 2, ele vai destacar essa questão dos materiais que a sociedade precisa, né, que a indústria precisa, que nós precisamos. E são muitas as substâncias químicas, né? Eu destaquei naquela apresentação minha, por exemplo, que a gente usa no meio rural, né? Todos os fertilizantes são substâncias químicas, né? Os agrotóxicos. Você vê que em muitos casos eles já são misturados, né? A gente usa eles misturados. A gente lida pouco com substância pura realmente. Mas para produzir um fertilizante, eu preciso dos componentes puros para depois fazer a mistura, né? Então, essas técnicas de separação, elas são importantes de uma forma geral, ok? Ele vai estar destacando isso, pessoal, né? Os tipos de materiais que tem, homogêneos, heterogêneos, ele vai destacar aqui bastante, o que é um material homogêneo, o que é um material heterogêneo, ok? Essa questão de misturas e soluções, qual é a diferença de mistura para uma solução, né? Agregado e colóide, são termos gerais, mas é bem importante vocês entenderem, né? São todas as coisas que a gente lida muito no nosso dia a dia, né? Sem saber, talvez, a gente lida o tempo todo com colóides, por exemplo, o leite, né? O leite é um colóide, né? Ele não é uma substância pura, e é um agregado, né? Ele é um material que a gente chama de agregado, né? Aqui ao final a gente vai estar, é um agregado, desculpa, é um material que a gente chama de colóide, né? E tem outros materiais que a gente chama de agregados. Ele vai dar uma série de exemplos aí. Aqui no finalzinho ele destaca, né? Colóides, por exemplo, também. Tudo isso aqui são colóides, né? A indústria usa muito, né? A gente usa muitas substâncias que são colóides. Aqui uma série de colóides, pessoal, que existem, né? As formas, espumas, emulsões, os aerosóis. Ele traz exemplos aí dos mais diversos. Esse livro é bacana, tudo que ele falar, ele vai estar trazendo exemplos do nosso dia a dia. Okay? O gel, sol, são materiais meio nomes estranhos, né? Mas que vão se tornar muito comuns para a gente. Isso aqui resume bem, né? Essa seção 3, né? Então, existem materiais e substâncias puras, né? Substância pura, o nome de estudo é uma substância pura. Um material é uma mistura de mais de uma substância. Esse material ele pode ser homogêneo, que vai ter dois exemplos aí, que são as misturas, né? E as soluções. E eles podem ser heterogêneos, que são os colóides e os agregados. Tá? Ele vai estar explicando isso bem. E a seção 4, pessoal, desculpa, a seção 3, né? A seção 2 e a 3 que a gente está vendo aqui. Né? A seção 3 já vai tratar dos processos de separação. Como eu ressaltei, em muitos casos a gente precisa separar materiais para obter as substâncias mais puras, né? E para separar, a gente vai usar essas propriedades que eles têm, que os diferem. Né? Eu só consigo separar um material de outro, né? Eu separar um material, uma substância química de outra, se elas tiverem alguma propriedade diferente. E como a gente sabe que tem, o que a gente tem que fazer é buscar essas diferenças e usar as melhores técnicas que estão disponíveis. Que técnicas são essas, né, de separar materiais? Filtração, tá? Ele vai estar dando vários exemplos aí, a gente usa muito isso no dia a dia, né?
Decantação, em química se usa mais, mas tem muitas aplicações no dia a dia também de decantação, né? Aqui mostrando a estação de tratamento de água, né? É muito comum. Centrifugação, uma coisa mais de laboratórios, né? Flotação, é muito usado na indústria de uma forma geral. Destilação, muito usado em vários processos, né? Os alambiques. Nossa região é uma região que produz muita cachaça, né? Um alambique é isso aqui, é um aparelho de destilação, ok? Lógico que o aparelho de destilação que a gente usa nos laboratórios, né? Se a gente voltar presencialmente, uma prática obrigatória é fazer uma destilação, né? Aqui está mostrando os equipamentos que a gente usa no laboratório. Destilação fracionada, também já é uma coisa mais industrial, né? Usado, por exemplo, na indústria do petróleo. Cromatografia e extração por solvente, né? São essas as técnicas que ele vai estar trazendo aqui, pessoal. Já estamos caminhando para o final, então eu vou parar aqui a apresentação. Só destaquei o que é importante realmente a gente estar olhando, vocês estarem olhando, que são aqueles conceitos que são mais pedidos. Ok? Então é isso, pessoal. Eu sei que vocês têm outra aula. Eu vou encerrar por aqui. Vou encerrar aqui a gravação. Vocês têm agora o meu contato, temos o grupo. Então agora a gente não tem mais desculpa, tá? Para não estar tirando dúvida, para não estar tendo algum aproveitamento da disciplina, pessoal. Estamos à disposição. Especificamente nas segundas-feiras à tarde, né? É um horário que a gente vai deixar disponível para estar dando atendimento aos alunos da agropecuária, do 1A agropecuária. Mas qualquer dúvida, a qualquer momento, podem me mandar. Dentro do possível, a gente vai estar respondendo. Ok? Uma boa tarde a todos. Daqui a 15 dias nos encontraremos novamente para mais um encontro síncrono. E já, como vocês perceberam, pessoal, o foco aqui é tirar dúvidas. Então, se não trouxerem dúvidas, fica meio sem sentido esse encontro. Ok? Então é importante que vocês façam aquilo que está sendo sugerido nos PATRs e tragam para essa aula as possíveis dúvidas, né? As dúvidas que vocês enxergaram ali, que não foi tirada, né, durante a semana via WhatsApp comigo. Ok? Então é isso, uma boa semana a todos, fiquem com Deus. Encerro aqui a gravação, tá? Encerro